estudantes! Estão se cuidando? Usando máscara e ficando em casa se não precisar sair? Não esqueça desse combinado. Lave bem as mãos, passe álcool gel e use máscara, certo? Então nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa relembrando. Eu tinha deixado na última aula uma tarefa. Você lembra qual era? Olha lá, vamos relembrar juntos. Use a tecnologia e afaste a distância. Mande notícias suas a uma pessoa que lhe quer bem. Então, na última aula, nós conversamos sobre o gênero textual notícia e também o significado quando a gente diz assim, quero saber notícias de alguém. Você fez isso? Matou a saudade mesmo à distância? Usou, de repente, um aplicativo de mensagem? Um aplicativo de vídeo? Fez uma transmissão? Como você deu notícias suas para alguém? Conseguiu falar com sua professora ou seus colegas da turma? É sempre bom matar a saudade. Cuidar do nosso emocional também é importante nesse tempo de pandemia. Então, como a gente falou de notícia, vamos recordar lá o que é uma notícia. Vamos ver? Então, notícia é um gênero textual jornalístico. Está presente em nosso dia a dia. Apresenta texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real. É encontrada em alguns meios de comunicação. Então, a gente trabalhou todos estes itens na aula passada. O que é importante a gente saber é que sempre é bom estar buscando notícias sobre um tema de interesse. Isso faz parte e a gente pode usar tanto o jornal impresso quanto também, lembra, os jornais online. Clica lá no seu computador e pesquise o seu tema de interesse. Nesse momento a gente sabe que está saindo muitas e muitas notícias a respeito, da Covid-19. Então, se você quiser saber mais, além dos cuidados que é preciso ser tomado nesse momento, dá uma pesquisada, procure uma notícia, certo? E para a gente relembrar, interpretar uma notícia, vamos para a nossa hora da leitura. Trouxe para vocês aqui algumas notícias. Olha só. Brasileiros adotam de vez os apps, ou apps, durante o isolamento social. Então eu pergunto para vocês, durante esta última tarefa que nós fizemos, como foi possível manter contato à distância? Você usou algum app? Ou apps, Você tem baixado aí no seu celular este tipo de comunicação? Como você está fazendo isso? Vamos voltar lá para a notícia. Então, um levantamento da Apps Flyer mostra comportamento de cidades brasileiras e preferências do consumidor nos aplicativos. Grandes companheiros de brasileiros confinados. Aonde está o título desta notícia? Lembra que a gente tem o título, tem o subtítulo. Olha lá, o título está ali em cima, ele aparece até mesmo em destaque, justamente para chamar sua atenção para o tema. Então, temos lá o título. E você lembra o que representa essa parte de baixo? Olha só, esta que está ali em cor de rosa é o título complementar, que vem justamente para resumir o que esta notícia, essa manchete está querendo dizer e o que o texto informativo vai tratar. Aqui eu trouxe apenas como estudo, para a gente separar o que é título complementar e para a gente relembrar mesmo sobre o gênero textual notícia. Agora, mais uma manchete ali com título complementar. Vamos ler juntos. Aplicativo faz companhia a jovens em meio ao isolamento social, imposto pela pandemia. Ali vocês vão ver que eu começo com XXX, Mas é justamente para a gente preservar o nome que aparece ali, Então, aquele aplicativo pode ser baixado gratuitamente em equipamentos que usam algumas marcas de celulares, E os seus criadores dizem que é um robô conversacional que promove o bem-estar.
Mais uma vez, os aplicativos fazendo companhia para as pessoas. Temos lá o título e logo abaixo, mais uma vez, o título complementar. Agora nós vamos para o estudo justamente de interpretação e compreensão. Então, olha só, como da última aula, eu trouxe aqui uma notícia retirada de um jornal online. Para preservar também a imagem do jornal, ali eu coloquei a letra X, porque esse jornal tem um determinado nome. Mas o mais importante não é a gente saber o nome do jornal, né? É estudar a notícia. Então vamos lá para o título dessa notícia. Vamos ler? Aplicativos se tornam ainda mais eficientes em tempos de isolamento social. Então, vejam só, será que, como o próprio título ali se refere, né? Será que a gente teve um avanço no uso dos aplicativos? Você tem baixado mais aplicativos nesse tempo de pandemia? Que tipos de aplicativos você tem usado? Trocas de mensagem, passatempos? Você baixou algum aplicativo que também trabalha com a língua portuguesa? Temos muitos aplicativos que vão ajudar na escrita, na memória, na leitura. Tente fazer essa pesquisa. Ele também vai te fazer companhia neste momento de isolamento. Então, olha só. Já lemos lá o nosso título da notícia. Vimos também o nome do jornal. Mas e o texto? Vamos lê-lo, interpretá-lo, para a gente conseguir responder aquelas perguntinhas? Por exemplo, por que eles se tornam mais eficientes? Por que neste momento de isolamento social? Vamos lá? Então eu vou fazer a leitura do texto, olha lá, e depois nós vamos responder algumas perguntas. A tecnologia proporcionou a criação de ferramentas importantes não apenas para a comunicação entre as pessoas, mas também para as empresas disseminarem seus serviços e facilitarem a vida da população, que em muitos casos pode resolver problemas como fazer compras e até cursos sem sair de casa, ou melhor, de qualquer lugar, desde que tenha um smartphone na mão. Tais recursos fazem parte da rotina dos brasileiros. O país é o segundo mercado de aplicativos que mais cresce no mundo, conforme mostra o relatório global Apps Trends, realizado em 2019. Ali a gente respeitou o nome da empresa, né? Que é a empresa responsável por esse setor. Em momentos de reclusão, por conta de várias situações, como a quarentena, por conta da Covid-19, os aplicativos são fundamentais para que as pessoas possam suprir suas necessidades e as empresas manterem suas operações e minimizarem os impactos da crise econômica. Muito bem. O que você conseguiu entender desta notícia? O que ficou de importante para você? Com certeza, para essa interpretação, é preciso que você traga para suas vivências. Quanto tempo será que a gente dá uma clicadinha em um aplicativo? Se a gente parar para pensar, quase que todo tempo, né? De alguma forma a gente está usando algum aplicativo. Ou uma rede social, mas você precisa do aplicativo. Ou então você está se comunicando, trocando mensagens, você precisa de um aplicativo. Então essa notícia vem justamente para reafirmar que esse uso, né, por aplicativos, esse meio de comunicação que é o aparelho celular, ele está cada vez mais em evidência. E o quanto a gente está usando, né, baixando os aplicativos. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre o texto, mas primeiro eu vou trazer para vocês o tema, porque lembra que a notícia, né, o texto, ele é informativo, mas ele precisa ter relação com o tema. Vamos ver se a gente consegue fazer essa relação? Então, para a gente relembrar, olha lá qual era o tema, né, o título dessa notícia. Aplicativos se tornam ainda mais eficientes em tempos de isolamento social. Então, para a gente pensar, sobre quem está falando mesmo esta notícia? Olha só, sobre os aplicativos. Mas o quê? Sobre o que essa notícia está falando ou sobre o que ela está abordando em relação aos aplicativos? Olha lá, está dizendo que
os aplicativos, eles são fundamentais para que as pessoas possam suprir suas necessidades e as empresas, né, também possam manter suas operações e minimizem os impactos da crise econômica, certo? Agora, por que ela está fazendo isso, né? Por que é importante a gente saber sobre os aplicativos? Vamos ver? Olha lá. Por que ela está sendo importante? Principalmente nesses momentos de reclusão, por conta de várias situações, como a quarentena, por conta da Covid-19. Então é importante a gente saber que, neste momento, os aplicativos estão sendo fundamentais devido a esta reclusão, devido a esta, a doença da Covid-19. E como isso está acontecendo? Como será que os aplicativos estão sendo, eficientes? Aonde que eles estão aparecendo? Olha lá, com a chegada da tecnologia, com o avanço da tecnologia, criando, ferramentas, tendo um smartphone na mão. E para quê? Para que tudo isso? Para facilitar a comunicação entre as pessoas. Lembram que a gente falou muito sobre comunicação, os meios de comunicação? Mas será que é só para isso? Olha lá o que ele traz. Não só para as pessoas, para as empresas também é importante, porque elas conseguem também vender os seus serviços, oferecer os seus serviços. Que mais? Os aplicativos vêm para facilitar a vida da população. Para quem quer resolver um problema, fazer compras, um curso sem sair de casa. Muito bem, conseguimos responder algumas perguntas para poder compreender melhor o texto. E isso é interpretá-lo, certo? Então a gente já sabe que o smartphone é importante, é um meio de comunicação. Que ter os apps, os apps, também facilita essa comunicação. Vocês viram pela própria reportagem, o quanto ele consegue modificar a nossa vida e também nos aproximar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Afinal de contas, mesmo estando em casa, a gente consegue ter essa aproximação. Claro, sempre lembrando que a gente precisa também da internet, Caso contrário, isso não acontece. Aí eu pergunto para vocês, ali no texto nós tivemos uma palavra bem diferente. Vamos ver qual é? Para a gente estudar o significado dessa palavra, da mesma forma que a gente já fez com notícia, usando o dicionário? Olha só. Então a gente vai ampliar o nosso vocabulário. Durante a reportagem, nós vimos que essa palavra apareceu, reclusão. O que será que significa esta palavra? Então eu vou ler primeiro o significado e depois a gente vai extrair o que é fundamental para entender a colocação desta palavra no texto, na frase. Então, o significado de reclusão. Primeiro, é um substantivo feminino, um nome feminino. E é uma condição de quem ou do que está preso em cativeiro ou em cárcere. E embaixo tem mais uma definição ali, afastamento voluntário do convívio social. Qual destas duas definições se aplica com relação à nossa notícia? Vamos pensar em palavras-chave. Isolamento social, Covid-19. Será que nós estamos presos? Ou será que nós estamos apenas afastados, Apesar de ser uma decisão voluntária, Indicada, obviamente, pelo governo. Será que a palavra reclusão faz sentido em qual definição? Vamos olhar de novo? Olha lá. Então, quando nós estamos voltando ali para a notícia falando de reclusão, nós estamos falando justamente desse afastamento voluntário do convívio social. Porque às vezes a gente pode, conseguir fazer esse afastamento, mas também nós temos pessoas que não podem fazer esse afastamento voluntário, São justamente aquelas pessoas da linha de frente que precisam lá estar nos hospitais, não é mesmo? Então, por isso que a definição de reclusão relacionada à notícia, a gente vai trazer justamente para esta frase, afastamento voluntário do convívio social. Aí, trouxe aqui uma frase para a gente pensar. A reclusão
é necessária neste momento de pandemia. E a próxima? Os cidadãos do Paraná estão reclusos esta semana. Vejam que é a mesma palavra, porém adequada à frase. Então, reclusão, ali nós estamos falando, né, do substantivo, e já reclusos, né, é aquela ação. O que aconteceu com eles, né? Eles ficaram reclusos. Justamente é algo que nós temos que fazer neste momento, né? Se você puder, uma ação voluntária, mas que vai justamente ajudar toda uma sociedade. Então aqui a gente viu o emprego da palavra, o significado relacionado ao que a gente viu lá na notícia. E como todas as aulas, a gente conversa, mas a gente também registra. Como será que a gente vai empregar a palavra reclusão nas frases? Vamos pensar? Então, um momento para o registro. Separe o seu caderno, o seu lápis e vamos começar. Então, a primeira coisa, você vai colocar a data de hoje. Vamos colocar lá o enunciado, o pedido, né? A consigna dessa atividade. Complete a frase. E aí, aqui embaixo, as duas palavras que nós vamos tentar colocar, empregar na frase de acordo com o contexto. Reclusão e recluso. E a frase está assim, olha lá. Eu estou, temos uma linha preta ali, que é onde você vai completar com a palavra correta. Reclusão ou recluso. Então, olha só. Eu estou, temos uma lacuna, né, um espaço para preencher, neste momento de pandemia. Você está recluso ou você está reclusão? Qual é o sentido desta frase? Qual é a palavra correta? Um tempo para você copiar, refletir e completar este espaço. Conseguiu descobrir qual a palavra correta que completa esta frase e dá sentido a ela? Vamos ver? Então, se você colocou lá recluso,
Você acertou, porque você está falando, né, de você. Então, eu estou recluso neste momento de pandemia, né? Você não está falando ali da reclusão, você está falando de você, que você está recluso. E a próxima frase? Ah, antes, vocês viram ali que subiu um tracinho amarelo. Sabe por que eu coloquei? Para a gente relembrar que no momento em que a gente escreve, nós precisamos respeitar os espaços entre as palavras, né? Aqui às vezes parece que elas estão aproximadas, mas você aí no seu caderno, você pode usar, como eu digo, às vezes o tamanho ali do seu dedo, né? Um espaçamento ali pela marca da espessura do seu dedo. Então, você teria que ter feito ali um espaçamento, o estou, também um espaçamento entre as duas palavras. Depois de recluso, mais um espaçamento. Neste, também mais um espaçamento. Momento, mais um espaçamento. Vejam que aqui eu não coloco depois do D um espaçamento. Por quê? Porque eu fui até o final da minha linha. Caso aí no seu caderno você ainda tenha linha para continuar a escrita, depois do D você com certeza teria que dar um espaço. No meu caso, como eu troquei de linha, eu já escrevi pandemia na linha de baixo. Então eu não precisei deixar mais um espaço, certo? É importante a gente sempre fazer essa volta, relembrar, para a gente poder pensar nas palavras, né, como isoladas, porque se eu junto lá o eu e o estou, eu não tenho uma palavra, né? Quem vai ler esta informação fica de certa forma confuso, certo? Então, para a próxima frase, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos cuidar com os espaçamentos e vamos também cuidar ali com o ponto. Vocês estão vendo que eu sinalizei com uma flecha roxa o ponto final? Por quê? Porque cada vez que a gente encerra uma frase, nós precisamos utilizar o ponto. Neste caso aqui, foi o ponto final, mas ainda poderia ser um ponto de interrogação, se fosse uma pergunta, ou ainda afirmação, um ponto exclamativo. Por exemplo, quando eu falo com emoção, quando eu exclamo, né? Quando eu faço, por exemplo, grito lá, socorro, né? Tem emoção nesta frase. Poderia, então, usar ainda o ponto de exclamação. Então, a gente vai cuidar com esses detalhes para a próxima frase. Olha só. Então, lembrando que nós vamos completar ou com reclusão ou com recluso. Olha lá a frase. Com o aumento do contágio pela Covid-19, a reclusão ou recluso se torna necessária? Mais um exercício e agora nós vamos lembrar. Olha o ponto final. Veja que ponto a professora utilizou nesta frase e também os espaçamentos entre as palavras. Mais um tempinho e a gente volta para corrigir.
conseguiu colocar a palavra de acordo com o sentido da frase? Vamos ver? Se você escreveu lá reclusão, você acertou. E aí, você respeitou os espaços também entre as palavras? Vamos conferir? Olha lá. Olha onde a gente tinha espaço, né? A gente fala na língua portuguesa a segmentação, né, das palavras ali, ó, na frase. Mesma coisa ali no Covid, né? Eu fiz aquele tracinho porque realmente é assim que se escreve. Então, Covid, um hífen, né? A gente fala tracinho, mas é hífen, 19. E aí lá embaixo, ó, após a vírgula, um espacinho. Depois do A, da palavra reclusão, se torna necessária. E você utilizou o ponto final? Olha lá onde ele aparece. Confira aí se você acertou, ok? E aí eu trago uma pergunta. E neste momento de reclusão, você também tem usado aplicativos para se comunicar? Veja que para a gente poder utilizar os aplicativos, a gente pode usar, baixá-los, né? Por aparelhos celulares, né? Vamos ver lá? Aparelho celular, tablet, um computador ou ainda um notebook. Isso é fundamental para a gente conseguir se comunicar. O primeiro passo, quando você vai usar um aplicativo para se comunicar. Primeiro, você precisa buscar a loja oficial de apps do seu celular. Lembrando que aqui a gente vai falar de maneira genérica, de maneira geral. Por quê? Porque tudo vai depender do smartphone que você tem, né? Da marca do seu smartphone. Então a gente não trouxe o nome de uma loja específica. Por quê? Porque vai depender muito do seu celular. Mas o primeiro passo é esse. Todo celular vai ter uma loja oficial desta marca que vai possibilitar que você encontre os aplicativos que deseja. Como eu falei, aqui nesse momento nós vamos falar dos aplicativos de troca de mensagens, mas você pode buscar aplicativos que envolvam diferentes categorias. Como eu falei, pode ser um jogo, pode ser aplicativo de leitura, pode ser um aplicativo que você queira fazer um curso de repente. Então, as possibilidades são, né, muitas. Pode ser também que você já saiba sobre tudo isso. Ok, é importante você prestar atenção, porque dentro destas informações de como baixar, como fazer, como utilizar, a gente vai trabalhar a língua portuguesa. Quer ver só? Fica ligadinho. E o segundo passo? Vamos ver? Então, o segundo passo, ele vai se referir à escolha, né? Então, escolher um aplicativo de troca de mensagens e fazer download. Você sabe o que é download? Vamos ver lá? Olha só. Download significa baixar ou fazer uma cópia de um arquivo, aplicativo ou música. Então a gente ouve muito essa palavra, né? Mas às vezes não sabe o que ela significa. Então é importante a gente saber o significado, né? Porque ela está em inglês. E ali na figura abaixo aparecem ali vários apps, né? Vários apps, porque no seu celular provavelmente quanto mais downloads você fizer, mais aplicativos você terá aí na sua tela, certo? Em seguida, vamos começar a usar. Vejam que aqui eu trago uma mensagem, né? Uma troca de mensagens. Olha a importância deste aplicativo, porque aqui justamente a nossa troca de mensagem estava sobre essa aula, a aula de língua portuguesa. Então, se a gente observar, olha lá, lá em cima já aparece quem está conversando, né? Então aqui no caso é um grupo da EJA e estou eu e a professora Fabiola, certo? Vamos analisar então a primeira mensagem, olha lá. Oi Fabi, bom dia, tudo bem? Vejam que eu estou lendo da forma de interpretar justamente até mesmo as abreviações que aparecem nessa mensagem. Percebam que as mensagens em verde sou eu que estou escrevendo. E em seguida a professora Fabiola vai responder e as mensagens dela estão em branco. Olha lá. Oi Vani, tudo sim. E você? Percebam a escrita. Será que está escrito tudo? Será que está escrito você? Ou ali nós temos uma forma abreviada?
Aqui nós utilizamos texto. Logo abaixo, eu mando uma mensagem de áudio. Eu respondo para ela: tudo bem, estou montando a aula de LP. Vou mandar um áudio do que pensei, tá? E aí eu envio um áudio. A professora Fabiola, então, também me responde de forma de áudio, olha só. E, portanto, pelas cores, eu já consigo perceber um diálogo, certo? Na sequência, eu escrevo. Vou escrever, não vou conseguir falar agora. Então, vou escrever. E coloco risos. Ali, RS, RS. Na segunda parte, eu continuo. Veja que eu escrevo em letras maiúsculas, todas em caixa alta. Adorei a ideia. Vou fazer como combinamos, beleza? E a professora Fabiola responde, beleza? E depois ainda utiliza uma figurinha que diz assim, fica dentro de casa. Eu respondo, pode deixar, fique bem e olha lá as minhas figurinhas. É nóis, tamo junto, beijo no coração. Percebam que na troca de mensagens é uma linguagem informal. Nós não escrevemos ali da mesma forma que precisamos escrever dentro do componente da língua portuguesa, dentro da produção de um texto. Os aplicativos de troca de mensagem, eles permitem, né, esta leveza. E por isso é que agora a gente usa emojis, a gente usa figurinha, justamente para trazer essa leveza, essa informalidade, né? Afinal de contas, na troca de mensagens é uma conversa entre duas amigas, não é algo, né, tão formal, não é mesmo? Eu não escreveria desta forma, por exemplo, se fosse falar com uma autoridade, uma pessoa importante, certo? Vamos analisar mais um pouco a nossa troca de mensagens. Olha lá, percebam que neste quadradinho em cima aparece lá, Fabiola está digitando, que é o momento em que eu paro para perceber justamente para esperar a mensagem da professora Fabiola chegar, quer dizer que ela está escrevendo uma mensagem para mim. Em seguida, nós vemos lá o ícone de chamada de vídeo, chamada de áudio e aquelas 3 bolinhas que se referem às configurações deste aplicativo. Na sequência, olha lá, vamos analisar este espaço. O primeiro campo ali, ó, digite uma e a palavra mensagem, ela fica, né, escondidinha pela metade, mas é ali que a gente escreve a mensagem. Naquele microfone, nós fazemos o envio dos áudios. Na câmera, envio de mensagens, fotografias. E neste clipezinho, a gente pode enviar arquivos. Às vezes até mesmo uma tarefa para sua professora poder corrigir. Então, a gente utiliza este campo. Aqui, nós conseguimos enviar as mensagens de texto, escrevendo. E aqui, como a gente já viu lá nas aulas iniciais, nós conseguimos mandar os emojis e também os GIFs, certo? Que são aquelas figurinhas que têm um movimento e tal. E como a gente faz para escrever as mensagens de texto? Percebam que aqui eu vou analisar um teclado. Porque você sabia que no seu celular você pode usar tanto letras maiúsculas quanto minúsculas? Eu vou ensinar como você faz isso, aonde você clica para poder fazer esta troca do tipo de letras. Olha só. Então, quando a gente analisa o teclado, a gente vai ver lá que as letras elas vão aparecer assim, todas maiúsculas. Porém, se eu utilizar esta flechinha aqui, a gente muda isso. Quando ela está toda colorida ali, ó, toda, no caso deste teclado, roxa, indica, e com o tracinho embaixo, indica que elas vão ser escritas todas em letras maiúsculas. Já quando eu escrevo com esta flechinha apenas o contorno dela, ó, ela não está pintada dentro, indica que eu vou utilizar letras minúsculas. E, por último, quando a flechinha está sem a pintura e com o risco embaixo, ela traz uma regra de escrita, que é início da frase em letra maiúscula e o restante em minúscula, certo? Então,
Para a nossa língua portuguesa, essa é mais uma aprendizagem, porque você pode começar a utilizar o teclado, a escrita das mensagens de forma correta. Qual seria? Se eu vou usar letra caixa alta, não tem a regra, mas se eu vou usar letra minúscula, eu preciso cuidar com inicial da frase maiúscula e o restante minúsculo. É fácil selecionar no seu teclado, e aí não tem erro. E para a gente lembrar do nosso alfabeto, olha lá. Então, se eu destacar ali, né, de amarelo, a gente vai ver as letras que a gente acabou de ver no teclado, não é? Do celular. Aí a gente pode perceber que temos letras maiúsculas, e aqui neste alfabeto elas estão em cima, e as letras minúsculas que estão embaixo. Claro que ali naquele teclado nós não encontramos as letras cursivas, mas é importante a gente saber que elas também existem e fazem parte, e que muitas vezes você pode até mesmo estar utilizando aí para fazer o registro no seu caderno, certo? E outra curiosidade também é que o teclado que a gente utiliza para escrever, ele também traz regras ortográficas, ele também nos ajuda na ortografia. Por exemplo, ali eu escrevi camiseta. Mas percebam que embaixo ele mostra já a forma correta de escrever camiseta, que é com S. Então, se eu clicar ali em cima da palavra camiseta, ele automaticamente corrige a minha escrita. E ao lado ele traz ainda junto um emoji, né? Se eu quisesse usar a figurinha. E aqui a gente também pode ver onde a gente vai encontrar os emojis e também os GIFs. Olha lá, emoji lá na carinha. Pode ser tanto lá em cima, do ladinho onde você digita a mensagem, quanto no próprio teclado lá embaixo. Olha lá os emojis aparecendo, né? Você pode fazer a escolha, tem diversos emojis. E aqui os GIFs, né? Que você também pode fazer esta escolha, certo? Ao lado ainda, a gente vê a novidade do momento, que é onde a gente encontra as figurinhas, as famosas figurinhas. E agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a escrita. Como eu falei para vocês, nós utilizamos a linguagem informal. Mas isso não quer dizer que a gente não possa pensar sobre essa escrita e no momento de registrar no papel, fazer de forma correta. Vamos analisar? Muito bem. Como a gente está pensando sobre a escrita, vamos voltar para a mensagem que eu e a professora Fabíola trocamos. Então, como eu falei para vocês, é uma linguagem informal e por isso aparecem muito as abreviações. Então apareceu lá em tudo, né? Veja que eu escrevo, a professora Fabíola também, e aparece esta palavra, esta abreviação também aqui na minha resposta. Só que quando eu leio, eu li tudo bem. Mas quando a gente para pensar na escrita, será que está escrito tudo de forma correta? Então olha só, quando a gente vê aquela escrita, se nós fôssemos pensar na língua portuguesa, utilizando apenas o T, que é o nome da letra, e o D, que é o nome da letra, se eu falo o nome delas, TD, está escrito tudo. Se eu faço o som, fica TD. Também não diz tudo, mas como é uma linguagem que foi criada e foi aparecendo nestes aplicativos, a gente também começa a usar, né? E entende que ali no T e no D está escrito tudo. Mas de fato, como a gente escreve tudo? Que letras, ou melhor, que vogais eu posso colocar aqui para formar a palavra tudo? Vamos pensar lá? T com tu, tu. A vogal, U. T com U, tu. E como é que eu faço do? Só o D fica tudo. Eu quero tudo. Vamos acrescentar a vogal O. Esta é a forma correta de escrever a palavra tudo, né? Porém, é permitido ali na troca de mensagem. Vamos analisar outra palavrinha. Olha só. Vejam só, ali eu escrevi, adorei a ideia, vou fazer como combinamos, beleza? Mas olha como a gente escreveu, e a prof também, né? Fabíola respondeu, beleza. Olha como está escrito fazer. Olha como está escrito beleza. Tanto eu quanto a professora Fabíola escrevemos.
Vamos analisar essas palavras? Quando eu falo fazer e eu uso apenas a letra F, eu tenho F, não é mesmo? Se eu fizer o som. E na Z eu tenho também Z. Tá escrito fazer? Não, não é mesmo? Então o que eu preciso completar aqui para colocar e fazer Fá? F com A. Na sequência temos o Z, porém eu preciso acrescentar a letra E para fazer Z e a letra R para completar e formar a palavra fazer. Vejam então que nós usamos ali apenas uma abreviação, ok? E a palavra beleza, que nós usamos apenas o B, certo? Usamos o L e usamos a letra Z. O que será que está faltando para completar aqui a primeira sílaba? B. Qual vogal? B com E. E eu tenho lá B. E para fazer LE, senão eu fico BEL, BELE. L com E de novo. Muito bem. E agora, para fazer o ZA? O Z nós já temos. O que está faltando? A vogal A. E aí nós construímos de forma correta a palavra beleza, dentro das regras da língua portuguesa. Agora nós vamos analisar as famosas figurinhas. Então, olhe lá a primeira. É nós. Tamo junto, né? Uma linguagem formal, também temos abreviações. Será que esta palavra nós, ela existe? E será que tamo junto é assim que escreve? Vamos analisar? Quando nós falamos nós, porque estamos, nos referindo, eu e a professora Fabíola neste caso, a palavra nós, ela não tem a vogal I. A gente fala nós, assim, de forma, a brincar com a palavra. Mas a palavra nós, ela é formada por N, O com acento agudo e o S. Então, não esqueça desta regra. E o tamo junto? Será que a gente escreve mesmo tamo junto? Não. Na verdade, quando a gente fala da língua portuguesa, nós não falamos tamo junto. Nós falamos estamos juntos. Que é algo que a gente precisa fazer neste tempo de pandemia, não é? E a última figurinha, com muita importância, olha lá. Fica dentro de casa. Ali até parece um bonequinho bem descontraído, como uma linguagem infantil. Mas como será que eu escrevo na língua portuguesa? Fica dentro de casa. Vamos observar a frase? Fica um espaçamento dentro de, não é dentro de casa, dentro de. E em seguida, a palavra casa, certo? Interessante, a gente parar e pensar nas formas de escrita. E aí, a gente analisa uma última frase. Olha só. Tudo bem com você? Na linguagem informal. Mas transformando o tudo, o TD, e o VC, como ficaria na escrita correta na língua portuguesa? Tudo, você. Tudo bem com você? Respeitando os espaçamentos e também a pontuação. E eu encerro essa aula com uma mensagem, a mesma, na verdade, minha e da professora Fabíola. Olha só. Fica dentro de casa. É nós, estamos juntos. Um beijo no seu coração. Até mais!